Vamos lá. Aqui, ó, uma amiga escreve, ela fala assim: Caio, eu quero aproveitar esse momento para agradecer a você, porque eu tenho sido muito edificada com as suas mensagens. Eu já o conhecia nos anos 90, lia seus livros, mas eu acabei perdendo o contato, entende? Acabei perdendo o contato. Ah, há 5 anos atrás, através de uma conhecida, eu localizei você novamente. Foi num momento bem difícil, mas graças a Deus eu me senti pastoreada, acolhida pelo seu ministério. O meu contato hoje, Caio, é para ouvir a sua opinião sobre as missões mundiais. Amo falar do evangelho para as pessoas e sempre nos cultos de missões que participei, me inquietava e ainda me inquieto com a realidade espiritual do mundo. Vejo que a igreja no Brasil pouco investe em missões mundiais. Estão mais voltadas em construir templos grandiosos por aqui, abrir congregações aqui no Brasil, mas pouco investe em missões dos missionários. Qual a sua opinião, Caio? Qual a sua visão do ide de Cristo a todas as nações? É indo, né? Indo. Fazei discípulos, ou seja, pressupunha um movimento natural de muita gente. Havia aqueles que foram estrita e diretamente enviados para o mundo e que eram chamados de apóstolos, que são os recadistas. Apóstolo significa aquele que leva uma mensagem autorizada. É como um tradutor juramentado. É um apóstolo. É um cara que conhece a mensagem original e que a transmite com a originalidade genuína. É o apóstolo. E eram aqueles da primeira geração que ouviram Jesus dizer: ide, primeiro em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Isso foi o primeiro impacto. Eles não obedeceram, ficaram por ali, não foram a lugar nenhum, até que a perseguição que veio por causa do testemunho de Estevão acabou, como diz Atos 8, dispersando-os pela Judéia, Samaria, e o evangelho chegou até Antioquia. E aí, conclusão, a palavra grega para dispersar foram semeados. Eles que não quiseram ir, que acabaram se acomodando, foram por causa do impulso persecutório e acabaram pregando. Agora, depois disso, a gente vê que as ações evangelizadoras, com exceção de Paulo, de Pedro, de alguns apóstolos que foram para outros países pregar, como eventualmente Tomé foi parar na Índia, alguns outros foram para o norte da África, foram evangelizando onde eles podiam, o evangelho. Mas logo depois surgiram novas gerações que já eram de pessoas locais. E aí elas eram as pessoas que carregavam a missão dentro da sua cultura, da sua etnia. Ou também, na antiguidade, o grande movimento, a grande internet da antiguidade eram as vias comerciais. A chamada Via Maris, por exemplo, que ia do norte da África, cortando, singrando o Oriente Médio, cortando a Turquia, a Ásia Menor, e chegava à Índia, chegava ao Paquistão, chegava ao Tibete, chegava nos lugares mais distantes. E os comerciantes cristãos, como a vendedora de púrpura mencionada por Paulo, Lídia, que ia de cidade em cidade, cidade em cidade, era uma missionária natural. E o estímulo era esse: aonde quer que você for, indo, no seu caminho, no seu ir e vir, no seu ganhar o pão, vá distribuindo a palavra, vá compartilhando. Isso dentro do ambiente cultural e fora do ambiente cultural, no ambiente transcultural.
O objetivo era esse. As missões que surgiram do século XVIII, especialmente para cá, 17, 18, teve uma ênfase maior em envio, mas no século XVIII aumentou, no século XIX mais ainda, e no século XX foi um boom missionário pela razão original que eu disse aqui há pouco, porque o pessoal da nossa geração ali, do início do século XX, meio do século XX, tomou como compromisso que antes do milênio acabar, todas as etnias da Terra seriam evangelizadas. E houve esforços de todos os tipos, muito dinheiro foi investido e gasto mal, porque teve muito missionário que ia para uma terra distante. Era um cara que nos Estados Unidos não tinha competência para viver bem. Em geral, era gente pouco competente, mas levantavam dinheiro para sustento nas igrejas. A média, naquele tempo, eram 4 mil, 5 mil dólares para o sustento de um missionário que, no Brasil, deixava e permitia que o cara morasse numa mansão no Morumbi. Se fosse aqui em Brasília, o cara ia morar na Península dos Ministros, aqui no Lago Sul. De tanta grana que 5 mil dólares representava no Brasil, na América Latina, na África. Alguns missionários eram os homens mais ricos da cidade, era um bom negócio. E alguns deles nunca aprendiam a língua local, ficavam lá dormindo à tarde, sem fazer coisa nenhuma. Devagar, da metade do século XX para frente, começou a haver um escândalo brutal de missionário oportunista, missionárias mentirosas. Eu mesmo já me converti tendo que lidar com uma missionária holandesa mentirosíssima, que fotografou um monte de índios, trabalhos de outros missionários com caboclos e com ribeirinhos, e ela voltou para Amsterdã e chegou lá e mostrou numa televisão, no horário nobre, dizendo que era trabalho dela na Amazônia, e levantou milhões de dólares. E ela tinha que gastar aquele dinheiro, pelo menos uma parte. Chegou em Manaus, ela não conhecia ninguém, ela era, de fato, uma estelionatária. E aí ela foi direto procurar o meu pai e o pastor Israel Guerra para pedir para eles criarem uma missão para elas. E aí meu pai, que já tinha o projeto dos barcos hospital, ele veio do Rio de volta para Manaus para começar o trabalho de barcos, em 1970. O trabalho que hoje a Igreja Presbiteriana, a primeira igreja, ou a Igreja Presbiteriana Central, faz até hoje, com barcos que começaram com meu pai. Aquele ministério começou com meu pai, eu cheguei a pintar o primeiro barco. O primeiro barco grande doado foi de um amigo meu, Marcos Vinícius, que se chamava Júlio Guimarães, que foi adaptado para as viagens missionárias. Depois o outro barco foi dinheiro que eu consegui junto ao meu amigo Manfred Breller, que era vice-presidente da Visão Mundial Internacional. Veio dinheiro, fizemos um barco lá, meu pai fez o barco hospital maravilhoso. Aí o outro barco, o terceiro, já foi o meu amigo Darcy Duzilek, que era presidente da Visão Mundial aqui no Brasil, que foi à Alemanha, levantou dinheiro com a Visão Mundial na Alemanha e investiu no terceiro barco hospital, de modo que desde os anos 70 aquilo estava lá, crescendo, só crescendo. Eu acho interessante que tem hoje a memória dessa história foi apagada por quem veio depois. Rapaz, tentaram apagar de tudo, a memória do meu pai, a minha memória, tiraram de tudo.
os crentes novos que chegaram de 25 anos para cá lá, não sabem nem de onde é que aquilo vem. Mas tem uma história linda, que deslocou meu pai do Rio, fechou o escritório dele, rentabilíssimo de advocacia no Rio e em Niterói, abriu mão de tudo, foi ser pobre, porque queria viver num barquinho pregando na beira do rio. Uma coisa linda, que precisa ser devidamente contada e narrada. Mas os missionários perdiam oportunidades nobres, alguns honravam, como eu conheci vários que honravam o seu chamado, como Paul Copeland, como Frederico Orr, como Frank Arnold, como alguns que eram pessoas atoladas no compromisso com o Evangelho, mas havia os outros que viviam na rede, se embalando e não fazendo nada, até que chegou uma hora que o pessoal foi se desanimando com esses envios. E sem falar que quando surgiu a história da janela 1040, que era para evangelizar o mundo islâmico, os filhos de Ismael, os árabes, na janela 1040, eles mandavam missionários para lá, que faziam treinamentos transculturais, para ir para lá. E o cara queria que os árabes virassem cristãos. E os árabes nunca vão virar cristãos. Nunca. O cristianismo, para eles, é o inimigo. É o pessoal das cruzadas. Saladino, para eles, era muito mais humano e cristão, e de fato foi, do que Ricardo Coração de Leão, do que alguns outros que foram os grandes ícones das cruzadas cristãs, tomando de volta, supostamente, os lugares sagrados do cristianismo para a fé cristã, e criando inimizade perene até o dia de hoje com os árabes. E aí eles mandavam americanos, ou mandavam pessoas de outros grupos que queriam evangelizar árabes e fazer igrejas cristãs lá. Não ia rolar nunca. Eles me perguntavam: o que é que você acha que a gente deve fazer? Eu digo: acho que vocês deveriam não abrir nada. Em primeiro lugar, vocês deveriam trabalhar aqui, aprender árabe, que a maioria de vocês não sabe falar. Como é que vocês vão convencer árabes que vocês os amam e querem ganhá-los para alguma coisa boa, se nem a língua deles vocês falam direito? Primeiro é se tornar com árabes um árabe. É aculturar-se com eles, é comer a comida deles, é morar em casas parecidas com as casas deles, é frequentarem a mesquita com eles. Eu frequentei já muita mesquita. Por que é que os meus amigos árabes me amam e quando eu chego na casa deles, eles me pedem para orar? Porque eu sou capaz de ir à mesquita com eles. Eles se ajoelham, eu me ajoelho. Eles estão falando com Alá, que é só um outro nome. E eu estou falando com Jesus, em espírito e em verdade, sem fazer propaganda de nada. E o meu Senhor sabe de tudo e de todos. Nunca tive que discutir nada com ninguém. Nunca tentei provar que o Alcorão é isso ou que Maomé é aquilo. Nunca. Sempre deixei todo mundo livre. E aí, conclusão, eles é que começam a correr atrás, a perguntar: me conta, que coisa linda, eu não sabia que era assim, fala mais, todo mundo que a gente conhece aqui é estranho, você é o único que não tenta nada e dá vontade da gente saber tudo que você tem a dizer. Então, na maioria das vezes, os centros de missiologia treinavam muito mal essas pessoas. E o que aconteceu da virada do século XX para o século XXI é que houve uma desmobilização missionária total.
Até porque a Igreja Evangélica Americana ficou totalmente politizada, direitista. Como é que você pode ganhar iraquianos para Jesus apoiando o Bush na invasão, das duas invasões? Como é que você pode ganhá-los para Jesus com a invasão do Afeganistão? Como é que você pode ganhá-los para Jesus com bombardeios à distância na Líbia? Morre filho do Gaddafi, mas fica um ódio danado lá dentro. Vocês a gente não quer aqui de modo nenhum. O que está acontecendo no Irã? Justamente porque a República Iraniana não deixa nem abrir a boca para dizer G de Jesus, de Jesus, nada. Alguns iranianos começaram a ler o Evangelho sozinhos, escondidos. Começaram a crer sozinhos, escondidamente, e desenvolveram códigos de linguagem. E começaram a identificar outros que tinham interesse. E começaram a se reunir em duplas, em lugares solitários, sem testemunhas de ninguém, compartilhando com muita calma, sem degradação de Maomé nem do Alcorão, só falando como Jesus é. Aí as pessoas começam a querer. E eles as batizam escondido. E é do tipo, toma esse anelzinho e não diz nada a ninguém. É aquela coisa no silêncio. E hoje, já há 20 anos passados, a igreja, se assim pode ser chamada, cristã, que mais cresce proporcionalmente no planeta Terra, é a comunidade do Evangelho de Jesus no Irã, que não tem um templo, não tem um ministro, não tem ninguém, não tem reuniões grandes, é só, no máximo, família. É tudo pequenininho, são 2 ou 3 em meu nome. E cresce numa ordem, está crescendo numa ordem de 20% ao ano. Aí eu já vi americano querendo se meter lá, digo, pelo amor de Deus, saiam daí para não estragar. Outro dia, em São Paulo, um cara me disse que queria ser missionário lá, digo, pelo amor de Deus, você ama Jesus, não vá, para você não atrapalhar. Como eu vi na União Soviética, quando o Muro de Berlim caiu em 89, o Billy Graham tinha estado lá fazendo uma cruzada, já estava um diálogo com o pessoal do Gorbachev. Eu contei isso aqui outro dia. E eu fui enviado, junto com o Leighton Ford e o Sam Kamaleison, e eu, para pregarmos no Centro de Convenção de Moscou para todos os pastores das repúblicas soviéticas. E ficamos lá 15 dias pregando de manhã, de tarde e de noite. E estava tudo muito bem, porque a gente pregava o evangelho integral de Cristo. Aí, logo depois, eu comecei a ver aquela horda de pastores pentecostais, de benirrins, com aqueles paletós, jogando lá. Foi uma queimação que, hoje em dia, acabaram com aquilo que poderia ter sido uma igreja cristã evangélica de boa qualidade. Foi destruída pelas benirrizadas, pelos sopros, pelos dentes de ouro, pela palhaçada. Acabaram. Cadê a igreja evangélica na Rússia? Todo mundo voltou, foi para a igreja católica ortodoxa, onde o padre pode casar, o sacerdote, e ela é muito mais séria. O próprio filho do Franz Schaeffer, o Frank Schaeffer, saiu do protestantismo e preferiu se ligar à igreja católica ortodoxa grega, porque ele disse que tinha muito mais coerência
com o que ele tinha aprendido no Evangelho do que em qualquer igreja evangélica dos Estados Unidos. Então, essa coisa de mandar missionário ficou muito relativa. Eu já mandei pessoalmente, paguei durante anos trabalho de missionários, mas eu fazia especialmente em lugares onde a língua era portuguesa e onde a cultura não era tão diferente da brasileira. Portugal, Angola, Moçambique, a Guiné-Bissau, alguns lugares assim. Agora, aonde a cultura é totalmente diferente, você tem que ter. Para que mandar brasileiros que não sabem falar francês, que não conhecem a cultura francesa, para a França? Se está cheio de franceses que podem ser discipulados, que têm mais cultura, mais inteligência, mais conhecimento e podem ser mais úteis na pregação do Evangelho do que brasileiros que vão ficar 5 anos aprendendo uma língua, que vão falar na base do nós quer, nós vai, nós não sabe, nós não sei o quê, para um povo culto, ilustrado e que demanda isso como condição sine qua non por uma comunicação que eles considerem razoável. Então, na maior parte das vezes, o mundo já tem as pessoas lá dentro da própria cultura, que só precisam ser devidamente ajudadas, instruídas e treinadas para viverem com espontaneidade dentro do ambiente da sua própria cultura a proclamação do Evangelho sem a importação do Evangelho modelo Brasil. Imagina só esse Evangelho made in Brasil. Desculpa, gente, mas é uma caca que ninguém deveria exportar para lugar nenhum. Veja a Universal do Reino de Deus. Aqui no Brasil, o presidente vai lá se ajoelhar para o Macedo botar a mão na cabeça dele. Em Angola, o governo de Angola os expulsou de lá, porque disse que eram estelionatários do Evangelho, que não mereciam ficar em nome do Evangelho, pregando o Evangelho, explorando um povo pobre, como o povo de Angola. E, vazaram com eles para lá. Em Portugal, o negócio anda na corda bamba já há algum tempo. Aqui no Brasil é que é terra de todos os bandidos. Mas missionário depende muito. Depende muito, não é algo que a priori a gente deva dizer que apoia sempre. Depende das pessoas, depende do país. Em alguns lugares é melhor nem ter. Na década de 80, eu e alguns amigos meus estávamos tão de saco cheios com os missionários que viviam aqui com $5.000, vivendo aquelas vidas nababescas, e para lá e para cá, carros importados, casas e mansões e tudo mais, que nós pedimos uma moratória missionária. Por favor, não mandem mais ninguém para cá. Era na época do FMI, o Brasil devia muito dinheiro ao Fundo Monetário Internacional, e a discussão econômica é se o Brasil pagava ou dava um calote, pedia uma moratória. Eu era da opinião de que o Brasil devia pagar a dívida, mas que do ponto de vista missionário a gente devia pedir uma moratória. Não mandem mais ninguém para cá não, porque vocês estão atrapalhando. Sem falar aqueles que eram apanhados com joia, com ouro ilegal, alguns que trabalharam para a CIA, dando informação aqui no Brasil Central, no Sudeste e em outros lugares, que eu conheci muito bem. Enfim, até hoje, algumas das organizações missionárias mais toscas do Brasil me odeiam, porque eu nunca não falei a verdade a respeito de como eles viviam e da desnecessidade deles estarem aqui para fazer o que faziam. Aquilo ali era melhor eles mandarem o dinheiro, porque com muito menos nós botaríamos 20 vezes mais gente, com mais utilidade, com mais propriedade, com mais relevância, com mais significação, fazendo aquilo
que eles faziam de maneira difícil e nem faziam, porque não conseguiam aprender a língua quase nunca. Poucos se comunicavam direito. Mas isso é só um aspecto, sem incluir uma quantidade enorme de outros. Mas e aí? Acho que o Brasil não pode mandar missionário para lugar nenhum. Sinceramente, o maior campo missionário que eu hoje em dia conheço é a Igreja Evangélica Brasileira. É o maior campo, é o lugar que mais precisa ser evangelizado. Não tem condição de mandar missionário, porque ela própria nem se converteu ao Evangelho ainda, e os missionários dela vão desconverter os povos. Como Jesus disse em Mateus 23 aos fariseus missionários: vocês rodam o mundo inteiro para fazer um prosélito, e uma vez que o convertem, eles se tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. É o que às vezes a gente vê na África, é o que está acontecendo na Nigéria, no Congo, em alguns lugares da África, é indizível. Os missionários pentecostais chegaram lá e se sincretizaram com os cultos locais, e o evangelho, assim chamado, o pseudo-evangelho, virou uma coisa horrorosamente cheia de todo tipo de mandinga, de bruxaria, de feitiçaria, de maluquice, feita em nome de Jesus, como a bruxificação de crianças e outras coisas mais. Foi tudo missionário ocidental que foi para a África destruir qualquer que fosse a fé simples e original. Desculpa, talvez você tenha ficado até chocada comigo.